Olá, este é o Cimesp no podcast. Eu sou o Cris Sanches. E eu, Valéria Spers. Esse é o seu canal de conexão com a indústria e hoje a gente está recebendo aqui o nosso vice-presidente, André Simeoni. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Valéria. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente estava ensaiando essa vinda sua aqui já faz um tempo, né, André? Tá vendo só? O André também é diretor executivo da Tech Parts e também StarTech Ferramentas Especiais. Conta pra gente sobre StarTech e Tech Parts. Como é que é fazer gestão de duas grandes empresas? Pois é, vamos lá. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, nunca fiz um podcast, né? Então vamos lá ver como é. Que bom! As empresas são bastante distintas, Cris. Nós temos a Tech Parts, é uma empresa que trabalha no segmento de autopeças, focada na indústria agrícola, máquinas de construção, que a gente chama de linha amarela, o setor eólico, que é para geradores de energia através do vento, né? E peças automotivas dedicadas mesmo a carro de passeio. Então, você veja, é um tipo de universo de cliente onde nós tratamos sempre com o fornecimento direto. As peças que nós fornecemos são direcionadas direto ao produto do cliente. Para isso, existe uma técnica de venda, técnica de projeto, são contratos de longo prazo, existe desenvolvimento, existe engenharia cruzada que a gente tem que tratar junto com o nosso cliente antes do desenvolvimento da peça, certo? Antes de você começar a fabricar, você tem muita interação, discussão de projeto. Então, são projetos longos. A gente não tem um item que vai vender uma vez só. Sempre a gente entra em um projeto 5, 6, 8 anos de sequência de produção, acompanhando as vendas do cliente. Já na StarTech, é uma administração completamente distinta. Lá nós temos um universo muito maior de clientes. Nós atendemos praticamente todos os setores de indústria. E lá nós vendemos ferramentas especiais. As ferramentas especiais são utilizadas para fazer um determinado produto, uma determinada operação de um produto. Então, elas são consumíveis. Os clientes que compram da gente, compram hoje da gente. Pode ser que amanhã ele compre de um outro fornecedor que vai ter alguma coisa similar. A gente tem contratos também com os nossos clientes, mas assim, é uma venda, vamos falar, mais da metade em volume da venda é volume de contrato. Mas os contratos de 1 ano, 2, não são contratos muito longos. E as outras vendas são vendas spot, que você vende para um projeto, para um negócio, então você tem que ter uma equipe de vendas direcionada. Então a gente, que tem que entender, quando estou na Tech Parts, eu tenho que vestir a camisa da Tech Parts e pensar do jeito que a Tech Parts funciona. Quando é na StarTech é outra administração, é outra forma, é muito distinto, sabe? Mas para a gente que a gente vivencia isso diariamente, não é difícil de distinguir o que é uma coisa e o que é outra, sabe? São mercados bastante diversos. Agora, os projetos, vocês, no caso da StarTech, são ferramentas especiais, vocês também têm esse contato de desenvolvimento de projeto? Sim, ou o projeto vem sim pronto? E não, Valéria. Tem muitas coisas que você faz porque você já fez antes. Então, você continua fazendo. Tem muitas situações que o cliente fala, olha, ele não fala do projeto, ele fala, eu preciso fazer essa operação, me ajuda aqui. Daí nós projetamos para ele exatamente a solução que ele precisa, coto e forneço. Tem situações que clientes compram ferramentas que são fabricadas por norma. Nós temos normas alemãs, normas americanas, que têm definição já de uma tabela com as medidas. Então ele fala, eu quero uma ferramenta conforme a norma tal, especificação. A gente consegue fabricar exatamente do jeito que ele precisa. Então, você tem várias formas de vender e entregar o produto para o cliente. Aí é uma venda consultiva mesmo, né, André? Então, na verdade, a gente está acostumado com isso. Não tem nenhum produto de prateleira que nós vendemos. Em nenhuma das duas empresas, nós temos produtos que estão lá prontos esperando o cliente chegar. Todos eles são customizados, são fabricados de acordo com a necessidade deles, atendendo os requisitos que eles colocam. E no caso das duas empresas, quem são e onde estão os principais clientes, os mercados? Então, vamos lá. Conversando primeiro das automotivas, que estou falando da Tech Parts. Nós trabalhamos com as principais montadoras de máquinas e tratores do Brasil, certo? Então, hoje, a gente trabalha com a Case, trabalhamos com a JCB, trabalhamos com a linha da GCO, trabalhamos com John Deere, diversos outros, né? Clientes. Trabalhamos fornecendo diretamente para o produto deles. Né?
Na StarTech, a linha já é mais diversa. Então, nós entramos com todos os fabricantes, por exemplo, da linha branca, geladeiras, fogões, compressores. Então, você tem lá o Whirlpool, você tem Brastemp, Embraco, Tecance, todo esse pessoal. Na indústria automotiva, sem exceção, todos nós trabalhamos. Então, Fiat, Ford, GM, quem mais? Renault, Peugeot e até os que são terceiros dessas empresas. Então, a gente consegue abranger uma linha bastante grande de clientes, né? São diversos clientes. Os produtos são bastante similares, né? A necessidade de um, a necessidade de outro muda pouco, mas a gente abrange uma clientela aí, hoje eu diria mais de 200 clientes ativos. Vocês exportam? Na TecParts, sim, nós exportamos direto para o México, Estados Unidos, Argentina, para a Itália, alguma coisa pouca para a China e Índia. O que eu achei interessante, você falou de energia eólica, né? Vocês fazem APAS? O que é? Não, Valéria. No setor de energia eólica, a TecParts desenvolveu uma linha de cilindros, que a gente chama de cilindros PIT. São cilindros hidráulicos. Conforme está tendo o movimento do gerador, então, a gente vê, normalmente são 3 pás. A pá, ela pega velocidades de ar muito distintas quando ela está na parte próxima da base ou quando ela está lá em cima. E para o gerador não pode acontecer isso, precisa ter um movimento constante. Então, como se corrige isso? Ajustando o ângulo da pá. Então, a cada volta que você vê de um gerador movimentando, a pá ela vai mudando de posição, o ângulo dela a cada grau. A engenharia é um negócio fascinante. É fascinante mesmo. Quando ele falou na eólica... E isso existe um anemômetro que mede a velocidade do vento e um atuador hidráulico que fica controlando esse ângulo. Então, você tem um cilindro que a cada volta da pá ele está atuando, adiantando ou atrasando o ponto. E você faz esse cilindro. A gente faz esse tipo de produto. E é um mercado que está crescendo? É um mercado que ele eu deveria dizer de uma forma diferente. Hoje ele está enfrentando uma concorrência muito grande com a energia solar. Porque a solar ela veio desenvolvendo e ela barateou bastante o custo. Então, a solar, hoje ela é mais barata. Só que só produz de dia, né, Cris? Então, não temos só a noite ainda. E a eólica não, é 24 horas de operação. Então, a gente enxerga no mercado, nunca vai ter só solar. A gente tem que fazer uma matriz. Nas limpas, a gente está falando do quê? Energia hidroelétrica, nós estamos falando de energia solar e energia eólica, certo? A hidroelétrica tem um impacto ambiental relativamente grande hoje em dia, porque a gente não fazia conta da área inundada, alteração do meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, fica mais nessas duas, a eólica e a solar. A eólica, ela passa por momentos assim, porque existem uns leilões de energia para a implantação das usinas, que isso ocorre sempre 4, 5 anos antes da efetiva entrega da instalação da usina. Então, a gente sempre sabe o que está acontecendo. No momento, o mercado não está em alta. Mas, assim, existem projeções que daqui a 2 ou 3 anos ele deve entrar numa nova rampa também de crescimento. O mercado automotivo, que é um mercado importante, né, para uma das suas empresas, que é a TecParts, ele passa por transformações tecnológicas assim absurdas que estão mudando. Nossa, nem fala. E isso é uma preocupação ou é uma oportunidade que vocês estão enxergando com todas essas mudanças de eletrificação da frota, enfim, muita coisa mudando? Eu enxergo como oportunidade e também como risco. Um desafio, porque a gente está vendo uma grande oferta de novas tecnologias. A gente está vendo muito falar da eletrificação dos veículos, mas nós tivemos no Engenho Central recentemente também o movimento sobre o hidrogênio verde, certo? Que é outra frente para geração de energia também verde, né? Mas não tem nada a ver com a elétrica, é bem distinto, né? Apesar de usar a elétrica no processo, mas de qualquer forma é uma outra fonte de energia. Eu enxergo que vai existir um período que a gente vai conviver com várias tecnologias, né? Não vai ter só uma ou só outra. Nós viemos de um longo período que nós só tivemos combustão, certo? Agora nós estamos enxergando o hidrogênio, nós estamos enxergando a elétrica com fonte verde, que seria solar ou eólica, ou seja, você vai conseguir se movimentar sem gerar impacto nenhum no ambiente, né? Então, são tecnologias que eu não tenho a menor dúvida que vêm para ficar. Mas, como a gente ainda não sabe
para ser viável para o ser humano, ela precisa ser, vamos falar, viável do ponto de vista de meio ambiente e financeiro também, porque tem que ter um custo baixo, senão a gente onera bastante o transporte, e o transporte impacta todo o setor, seja o transporte de pessoas, produtos, serviços e tudo mais. Então, as tecnologias vão existir em conjunto. O Brasil, em particular, tem uma energia limpa que já vem vindo de muitos anos, que é o álcool, certo? Não só a energia limpa, como nós temos um parque instalado, muito bem instalado, por sinal, principalmente a nossa região aqui no estado de São Paulo, né? E vamos estender um pouco. A região sudeste é muito bem abastecida com usinas e tem um clima favorável e terra boa para álcool, né? E também não podemos esquecer do álcool gerado a partir do milho, que já é uma participação significativa do total de álcool produzido no Brasil, né? O álcool é uma tecnologia barata, que emprega muita gente, certo? Que dá muita ocupação, que ela tem um impacto, se formos analisar, desde o momento que você planta a sua plantação de cana-de-açúcar até o momento que o combustível é processado no veículo, você tem uma cadeia negativa, que mais absorve carbono do que gera. Então, é uma coisa importante, né? E é uma tecnologia barata. Comparado com as que nós estamos vendo hoje, com carro hidrogênio, carro elétrico, ou a infraestrutura para o carro elétrico que precisa ser colocada, desde a distribuição da energia até os postos e tudo mais, não é simples de pôr. A gente vai ter aí, sei lá, 5, 10 anos para que a gente tenha uma infraestrutura adequada para todo mundo. E aí está a nossa oportunidade, o álcool. Lá nós fabricamos peças que são para sistemas de turbocompressores para veículos. A nossa linha automotiva literalmente está associada com turbocompressores. E quando nós conversamos com os nossos clientes, existe uma clara noção que a gente vai passar pelo carro com motor turbinado. Hoje já tem muitas opções no mercado. Eu já diria que deve estar quase a metade dos veículos já estão saindo de fábricas com turbo, até modelos mais simples. Mas a gente vai acabar migrando automaticamente para quase todos com turbo, porque tem limites de emissões que as montadoras têm que respeitar. E cada vez vai ficando mais difícil de atender. Se você não coloca um sistema turbinado no carro, você não vai conseguir atender. Então, existe uma passagem que vai acontecer, que a gente enxerga que vai passar pelo turbo. E outro detalhe importante também, alguns países que têm, vamos falar, menos oferta de energia verde, tô falando da Europa, que ou é gás, ou é carvão, ou vai ser a parte de algum outro tipo de fonte que não é verde, seja petróleo ou qualquer outro. Então, para esses países, eles estão fazendo um processo de eletrificação mais forte. Tá, mas ainda não abrange todos os veículos. Tem uma boa parcela deles que ainda são veículos a combustão. O Brasil tem uma oportunidade no momento de talvez ser o maior país que tenha uma fonte verde de combustível e que possa virar uma base exportadora de motores a combustão. Porque na medida que, vamos imaginar, na Alemanha não justifique mais manter uma mesma fábrica que vai produzir 1/3 do volume dos motores que fornecia há 3 ou 4 anos atrás, somar a produção do Brasil passa a ser interessante. E de repente você desativa uma fábrica na Polônia, uma fábrica na Alemanha, várias fábricas, e junta todo esse volume e traz para a unidade onde produz para consumo e exportação, para dar um ganho de escala. Legal. Então a gente enxerga que existe muita oportunidade no mercado, sabe? É difícil vir uma tecnologia que acaba com a anterior, sabe, Cris? Sempre ela vem e complementa. Ela complementa, ela ajusta, ela melhora, mas eu falo assim, não, liquidou de uma vez, acho que tirando a máquina de escrever, né? Que liquidou mesmo, né? E a máquina fotográfica de filme, o resto a gente sempre vê que vai melhorando. Agora, né? André, a gente percebe nessa sua fala que tem uma necessidade muito grande de investimento em inovação. Como que você faz isso? Assim, precisa contar pra gente o segredo. Nossa, mas, Valéria, como isso é que você complicado escolhe pra o gente, caminho? porque veja só, a gente está sempre aprendendo, né? E quando não estamos aprendendo, estamos inventando, né? E a gente tem que viver desse jeito, aprendendo, inventando, tentando fazer o melhor possível e de cada limão tirar uma limonada. Então, a gente participa de muitas feiras. A gente
está acompanhando. Hoje nós temos a facilidade da mídia, né? Hoje você não precisa ir do outro lado do mundo para ver alguma coisa, consegue ver muito rápido através dos meios, né, que nós temos de informática, né, os meios digitais. Então, eu vejo, é uma oportunidade da gente conhecer, da gente entender o que é melhor. Tem muita coisa que não tem opção, passa por investimento mesmo. Então, você vai ter que buscar quem que é o melhor fabricante em determinado setor, ou quem é o fabricante que consegue ter a máquina cuja taxa de produção horária seja a mais eficiente de todas, porque nem sempre a máquina mais barata ou a máquina mais cara é a melhor. Né? Você precisa ser aquela que te atende no seu custo produtivo, entregando a qualidade que o cliente demanda. Né? Então, não tem muita opção. Receita. A gente tem que estar o tempo todo guardando uma parte do dia para pesquisa, para entender o que tem de novidade, o que é tendência, porque tem muitas vezes que a gente erra também, né? Você vai, isso aqui que está indo, daqui a pouco você vê que o mercado foi para outro lado. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo para se preparar para isso, né? E investimento, se você cortar o investimento, daqui 3 anos está fora do mercado. Né? Então, sucateia, né? A capacidade para se sucatear a empresa é muito rápido. Então, não tem opção. A gente tem que estar sempre pensando, compra mais uma máquina, mas assim, não compre mais uma. Compre uma máquina que tem alguma coisa de diferencial, uma coisa a mais do que você tinha. Crie capacidade de se diferenciar, de ter a produção mais rápida, ou a mais eficiente, ou a mais enxuta. Alguma coisa você tem que ter diferente, senão você não vai fazer. É recorrente essa conversa, né? A gente sabe, porque a gente está no meio e não é só no setor industrial, a gente sabe da dificuldade de mão de obra, a gente sabe que há uma movimentação, uma mobilização do empresariado, do poder público, no sentido de já começar a pensar o que fazer, que plano adotar para que não haja um apagão de mão de obra, né? E eu queria entender um pouco de você, como é que você trabalha lá a atração e retenção de talentos nas suas empresas? Tá certo. Bom, a gente tem esse ponto que você colocou, é um ponto importante, está acontecendo no mercado, não é uma reclamação nossa, a gente vê, né? Até hoje mais cedo a gente estava conversando, é assunto que é geral e não é só no nosso segmento, em diversos segmentos, né? O nosso feeling, nossa percepção é que hoje existem tantas novas oportunidades no mercado de trabalho e eu enxergo que muitas das pessoas não querem o horário rígido que a indústria e até o comércio. Vamos estender para o comércio, porque tem muita gente, por exemplo, o comércio trabalha de sábado, às vezes de domingo. Feriado. Feriado e tudo mais. E às vezes a época do feriado é a época da melhor venda. Dia das mães, dia dos pais, essas coisas. Tem muita gente que quer passar longe do comércio, certo? Não aceita trabalhar porque não quer essa condição. Então, hoje em dia, as pessoas levam em consideração a qualidade de vida, né? Não é só aquela dedicação ao trabalho. Não, dedicar ao trabalho é legal, mas eu não quero me escravizar no trabalho. Então, é o que a gente repara muito. Cabe a gente ter a inteligência. E aí a gente usa os recursos que temos, né? Todos os cursos que nós temos na cidade, o CIMESP, com toda a grade de cursos que oferece, os acordos que tem com as várias faculdades e entidades aqui na cidade, né? E também o trabalho interno da motivação, que a gente tem que fazer a motivação das pessoas, tem que valorizar as pessoas, certo? Prover para elas um ambiente de trabalho agradável, que motive a pessoa a querer trabalhar, sabe? É complicado você imaginar aquela pessoa que, poxa vida, não quer ir no lugar que trabalha, não gosta dos colegas de trabalho. Você tem que criar um ambiente que seja, assim, que crie motivação mesmo, para a pessoa conseguir lá um ambiente saudável, né? Muitas vezes, isso conta mais do que um salário maior. Eu sinto um pouco isso, pelo menos assim, eu sempre levei muito isso em consideração e vejo que não basta você ganhar muito bem, ou não basta você tem que ter um ambiente, né, de trabalho que realmente faça com que você se levante e fale, nossa, que legal, vou encontrar pessoas equilibradas, bacanas, eu vou fazer meu trabalho, eu vou ser reconhecido, eu vou ser, né, eu vou aprender, eu vou ser repreendido, mas com respeito. Sim. Quer dizer, eu acho que tem uma série de coisas nós que tivemos, podem, né, ser feitas. A pandemia foi também uma época de aprendizado para muita gente, né? Do nada, de um dia para o outro, tivemos que aprender a usar as ferramentas digitais, às vezes remoto, não conseguia mais ter as interações da mesma forma que era antes, e trouxe lições.
né? Eu já falei agora há pouco, né? A gente nunca substitui, a gente vai anexando mais coisas e criando a partir dali, né? Nós, desde a pandemia, nós fizemos uma proposta para todos os nossos colaboradores, todos que podiam, né? Tem alguns que não davam, para fazer uma jornada flexível de trabalho. Então, eles têm um horário mínimo e máximo para entrar e ele compensa ao longo do dia. Certo? E é bastante essa flexibilidade, é quase 2 horas. Então, porque tem pessoas, por exemplo, eu não estou preocupado se ele chega às 6 ou se ele chega às 7 ou às 8, eu preocupo-me com a entrega que está combinada naquele dia. Né? Aquela carga de trabalho, eu vou falar, aquele projeto que ele me prometeu entregar hoje, eu tenho que ter ele pronto hoje. Uhum. Porque eu vou ficar brigando se atrasou 5 minutos, se adiantou 10, certo? Deixa flexível, a pessoa que administre seu tempo e consiga tirar dele o melhor. Isso é uma diferença, Cris, que a gente conseguiu colocar na empresa e funciona muito bem, porque hoje a gente acomoda, tem aquele que leva os filhos na escola, tem aquele outro que sai mais cedo porque a esposa trabalha num horário parecido, dá para melhorar a rota de trabalho. Então, a gente vai buscando, tá? Devagarzinho. O que você vai conseguindo proporcionar, se você consegue proporcionar uma melhoria salarial, ótimo. Se consegue proporcionar um plano de saúde, excelente. Adiciona mais um benefício ou alguma... Tudo que a gente for conseguindo anexar, a gente coloca. A gente faz também no nosso plano PLR. A gente sempre tenta vincular bastante com produção, com qualidade, com esse tipo de coisa, para motivar as pessoas a se dedicarem a conseguir, porque o resultado final não é só da empresa, é repartido, né? Fica para eles também. O que está interessante é que a fala do André está muito culminando com aquilo que os jovens desejam, né? Que os jovens não querem mais estar presos em horários, né? Eles querem ser cobrados pelo resultado que eles dão. Então, quando você flexibiliza desse jeito, né, André? É verdade, você atrai pessoas interessantes também, A gente ficou bastante imediatista, né? Porque antes a gente tinha mais paciência, porque a gente pedia as coisas, ela demorava para chegar, tudo. Hoje você faz uma consulta no celular, ela responde em milissegundos. Então, a gente ficou acostumado com tudo tem que ser pronto na hora, no instante, né? E isso tira a nossa capacidade de planejamento. Se tudo vem pronto instantâneo, não precisa planejar, porque está tudo pronto. E não é assim. Na indústria, tudo é planejado. Olha, planejando bem, às vezes alguma coisa sai fora do previsto. Se você não faz o seu planejamento, como você vai fazer com que as coisas cheguem no objetivo que você quer, né? Então, passa por muito planejamento. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de CIMESP, né? Claro. Já está sendo vice-presidente aqui, né? Vou aproveitar. Tá certo. Como é que se deu a entrada das empresas do CIMESP? Como é que foi? Como é que você ficou sabendo do CIMESP? Vamos lá. Quando foi isso? Houve um belo dia que o Roberto Soriano, eu acredito que ele era gerente administrativo lá do CIMESP, né? Ele me ligou, pediu se podia fazer uma visita. Isso foi lá na Tech Parts. Nós não éramos associados do CIMESP. E para ser bastante honesto, a minha ótica era, o CIMESP é o nosso sindicato patronal, uma vez por ano ele trabalha. Basicamente é isso, né? Uma vez por ano faz a negociação, o acordo coletivo e beleza, mais 11 meses que a gente não precisa do nosso sindicato. O Roberto foi, apresentou, comentou, todos os serviços que já naquele tempo, eu estou falando acho que uns 10 anos atrás, todos os serviços que estavam no pacote e que a gente meio que ficava de lado daquilo, não enxergava a necessidade, sabe? Mas assim, não enxergávamos as necessidades porque não estavam vendo a oferta. Aí ele nos convenceu, a gente fez a associação da empresa lá. E depois, quando teve o primeiro mandato do seu Euclides, que nós estamos falando de... seria a terceira gestão de agora para trás, né? O seu Euclides, depois foi o Roberto Chama, depois o seu Euclides de novo e agora o Eric. Isso. O seu Euclides me convidou a participar lá com um cargo acho que era de conselheiro, mas o seu Euclides sempre foi uma pessoa muito boa e ele tinha a capacidade de trazer todo mundo para o lado dele, né? Ele conseguia aglutinar, vamos falar assim, construir. E foi aí que eu comecei então a participar, aí, uma vez ou outra, a gente começou a ter um pouco mais de interação. E
Depois acabei crescendo, ocupando outros cargos, trabalhei bastante lá com o Petrolino como suplente dele, né? Ele era o diretor jurídico, eu fiquei com ele. E depois agora, na última gestão, veio o convite um salário do enorme, Eric, né, André? Com super salário. Todos os diretores são voluntários, Sim, presidentes. veio né? o convite do Eric para ser o segundo vice, né? O Paulo seria o primeiro vice. E eu aceitei, foi uma grata surpresa. Fiquei muito contente com a lembrança dele de dizer o meu nome para isso. Aceitei com prazer. O que eu vejo hoje do Cimesp, Valéria, eu acho que assim, na semana passada eu conversei com algumas pessoas e eu falei que no Cimesp a gente tem uma pós-graduação de vida, né? Porque assim, a gente pode escolher a pós-graduação que quiser de tudo quanto é coisa, mas não vai ter nenhuma tão eclética quanto a do Cimesp, porque cada dia é um assunto novo, diferente, flash. A gente tem que saber... tem que ter o saber jurídico, profissional, trabalhista, de engenharia, de qualidade, de software, de relacionamento, de como acalmar problemas de relacionamento, de tudo quanto é tipo. Então, todos os dias chegam problemas diferentes. Não tem pós-graduação boa desse jeito, né? Essa é bem... Na prática. Essa é na prática, é uma diversidade, a gente desafiado na prática que tem que resolver. Então, o que eu posso falar? Hoje é uma entidade que eu respeito bastante. Hoje nós estamos comemorando, exatamente no dia de hoje, o aniversário de 33 anos do Cimesp, né? A gente está gravando no dia do aniversário. No dia do aniversário. Foi uma coincidência, mas tive a sorte de ser bem no dia do aniversário do Cimesp. O Cimesp hoje é uma entidade extremamente importante, ao meu ver, para a nossa cidade. Independente dos serviços às empresas, o relacionamento sindical entre o Cimesp e o Sindicato dos Metalúrgicos é exemplar. Difícil de você ver a mesma situação em outras regiões, certo? E por ser um sindicato pequeno, nós estamos falando que atende Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho, né? São basicamente 3 cidades. É uma micro-região, mas uma micro-região mais importante. As demandas são as nossas demandas regionais. As demandas dos trabalhadores também são as demandas regionais. Exatamente o que acontece aqui. E o bom relacionamento entre as duas partes é um fator de atratividade para empresas. Nenhuma empresa quer ir no lugar que só tem greve, que só tem problema, que só tem ruído, confusão. Todo mundo gostaria de ter um ambiente harmônico de trabalho. Isso é sem dúvida. E eu digo que acredito que do outro lado a mesma ideia acontece. O Sindicato dos Trabalhadores também quer um ambiente agradável de trabalho, um ambiente harmônico, onde se relacionam bem. Então, todo o respeito que nós temos com a outra entidade, né, com os sindicatos metalúrgicos, mas eu vejo uma importância grande de termos o Cimesp. Agora, olhando do Cimesp para dentro. Nós temos aproximadamente 240 empresas associadas, desde empresas grandes do porte da Caterpillar, da Hyundai, da Arcelor, até empresas com 3, 4 funcionários. Mas nós temos só na cidade de Piracicaba, em torno de 1.300 empresas metalúrgicas, certo? Então, se a gente pegar a nossa macro-região aí, vai passar na casa de 1.500 empresas. Eu penso que a maior parte dessas empresas ainda não se ligaram, as que não são associadas ao Cimesp, ainda não conseguiram ter a percepção do valor que estão deixando de adicionar. Porque os serviços que são oferecidos, vamos imaginar, nós temos assessoria jurídica. A empresa não precisa contratar uma assessoria jurídica que custa caro, ela vai usar do Cimesp. A gente tem a assessoria ambiental, certo? Não existe empresa que não precisa renovar a CETESB, que não tenha problema com a renovação da taxa de lixo. Esse tipo de coisa acontece com todo mundo, certo? Os treinamentos. A gente tem assessoria lá desde importação e exportação, treinamentos diversos na área da qualidade, desde os mais básicos até os que a gente faz junto com o IKEA, que são cursos assim de alto nível. Dificilmente encontraria em Piracicaba um curso desse tipo. A pessoa ia ter que partir e nos valores subsidiados que fazemos, né? Um curso do IKEA, se você não faz aqui em Piracicaba, a opção é para São Paulo. Então, além do valor do curso mais alto, você tem que imaginar que você vai ter deslocamento, hospedagem, perde o dia. Então, a gente consegue trazer, e assim, bastante eclético também. Nós trazemos desde o pequeno empreendedor até a grande associada. A gente traz uma gama de cursos para atender a todos.
E qual que é o objetivo? É justamente ter o curso que encaixa, porque tudo é uma evolução, sabe, Cris? Aquele que está precisando de um curso básico hoje, daqui a 5 anos vai precisar de um curso mais complexo, é o natural, né? E isso é bastante importante. Então, acho que a gente precisa ter mais ações ainda, Valéria. Já foram feitas diversas, vocês fizeram visitas e tudo mais. Mas a gente enxerga que o preço é uma coisa, o valor é outra. As pessoas não enxergam o valor. Tem que né? mostrar o valor agregado. As pessoas precisam conseguir entender quanto que é o valor que estão adicionando. Às vezes uma contribuição pequena ela traz um grande valor adicionado ao seu empreendimento, né? E é o que a gente precisa trabalhar um pouco mais ainda. Exatamente. E além de todos esses aspectos, é interessante a gente comentar nesse momento sobre o papel institucional do Simesp também junto aos poderes constituídos. O Simesp, o ano passado e este ano, providenciou, né, Valéria, uma pesquisa aprofundada, né, Val? Sim, a gente lá fez com a a pesquisa, Marquesalc, né? Junto com a Marquesalc, inclusive é legal, porque é importante falar que a filha do senhor era aluna da Exalc. No momento ela estava participando. Então a Juliana. A gente fez uma primeira pesquisa que foi um censo da indústria, que esses números de 1.300, 1.700 foram dali que a gente tirou. E agora estamos dando uma nova pesquisa para mapear, nós já fizemos a coleta, para mapear, então, quais são as necessidades dessas empresas, né? Então, agora, acho que final desse mês já entrega o resultado da pesquisa. Conseguimos falar com 200 empresas e fazendo perguntas que vão desde a questão de você está bem no lugar onde você está instalado? Você acha que precisa de distrito industrial? Sim, você, quais são as suas dores, né? Suas dores. Quais são as dores do crescimento, exatamente. né? De dor a gente sabe. Então, né? é importante isso, porque o ano passado a diretoria, né, entregou para o governo do estado, para o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, um mapeamento de como as empresas estão, onde elas estão, qual é a nossa expertise. Sim, isso foi bastante importante você lembrar, porque quando o Tarcísio assumiu, logo depois da eleição, ele nomeou o secretário de Desenvolvimento, que é o Jorge Lima. O Jorge Lima já esteve aqui com a gente mais de uma vez. Sim. Né? Acho que foram 2 ou 3 vezes aqui na cidade. Até teve um evento que a gente fez junto com ele, justamente para chamar todos os empresários, né, de diversos setores, para que ele conseguisse mapear quais são as necessidades, o que cada polo precisa, né? E fazer um trabalho assim, meio direcionado. E eu acho que está funcionando, foi muito bom. O mesmo pleito, o Simesp fez uma certa divisão. Nós dividimos o que é de competência estadual, o que é de competência municipal e o que é de competência que o próprio Simesp pode agir. O de competência municipal, nós sintetizamos um documento que está sendo entregue a todos os candidatos a prefeito. Lembrando que a gente tem agora, nós estamos na época de eleição. A nossa tudo. ideia é deixar com todos. Não é um documento grande, mas ele é bem sintético com quais são os pontos que a gente considera nevrálgicos para o crescimento da indústria. Crescimento e manutenção, tá? Não é só crescimento, não. Isso mesmo. Manutenção da indústria na nossa cidade. A indústria, ela é um dos segmentos que tem a melhor taxa de pagamento dos seus funcionários. Então, é importante que a gente tenha indústria, porque a indústria contribui bastante com a massa salarial da cidade, mais do que alguns outros setores, né? Ela eleva o a padrão média, da remuneração, né? Mais longe, Exatamente. né? No CAGED, para vocês terem uma ideia, o salário médio de Piracicaba, o salário médio da indústria, ele é melhor do que em muitos lugares do estado. É superior, Sim, né? se você E pegar a uma média... diferença entre os salários dos admitidos e dos demitidos é muito pequena a diferença, né? Ou seja, é um salário bom, mesmo aqueles que, né, quando você demite, né, não é uma diferença muito grande. Então, isso é bacana, porque não tem essa diferenciação. E só para completar a pergunta anterior, a gente falou que é de competência estadual e o que é de competência municipal. E lógico, o governo federal idem. Mas temos que lembrar também que nós temos o que está ao alcance de nossas mãos, certo? Através do Simesp, através das empresas. E é onde a gente atua, né, Valéria? Direcionando os cursos para esse tipo de coisa, com projetos, como o projeto do Indústria do Amanhã, que a gente teve colaboração da Cúria, do Sindicato dos Metalúrgicos, agora do Cicobi e Cocre também, né? É um projeto bonito,
que traz a integração de pessoas que tiveram menos oportunidades para trazê-los, prepará-los para serem absorvidos pela indústria, né? A gente faz votos que esse programa cresça, que a gente consiga cada vez mais ter um número maior de pessoas envolvidas. E assim, são ações que contribuem para justamente você tirar um trabalho informal, vai virar um trabalhador da área da indústria. E quem sabe amanhã depois um novo empresário, que pode ser um empreendedor, né? Isso que eu queria falar, André, é muito interessante, né? Eu venho visitando empresas que os empresários na verdade, saíram de empresas... Quase sempre assim, Valéria. Assim. É muito interessante. Porque quando você sai de uma empresa, vamos imaginar assim, tem pessoa que sabia fabricar determinado produto, sai da empresa, a opção é o quê? Fabricar também. Ou tem pessoas que vêm da área comercial, que já tem um certo relacionamento em determinado mercado. Ele não pode sair e jogar isso fora, ele tem que aproveitar de alguma forma. Então é natural que a pessoa vá acabar ou montando outra empresa parecida, ou trabalhar para um concorrente, ou trabalhar num segmento muito próximo daquele que os clientes são correlatos, né? Então é assim que funciona. Ele já está naquele ambiente que ele já conhece de uma certa forma, já facilita. Está em casa, né? É muito legal. Eu venho visitando as empresas, eu era funcionário, não sei de quem, eu era... Sim. Então é bacana isso, porque queira ou não queira, gera riqueza, né? Claro. Novas empresas, novos empregos. Um conselho para as empresas que ainda não conhecem o Cimesp. Venham nos conhecer. Venham nos conhecer. As nossas portas estão abertas. Seria muito legal. Se chegar, a gente vai atender. Se puder agendar, melhor ainda, que daí vai ser um tratamento VIP. Mas assim, venham conhecer. Se tiver uma empresa de 5 funcionários, de 3 funcionários, de 10 funcionários do setor metalúrgico, venha. Você já usa o Cimesp automaticamente, porque você segue a convenção e tudo mais. Então, vocês já seguem isso. Venham usufruir da parte boa, certo? Porque essa parte é a parte que é igual para todos, né? Tem a outra parte que a gente pode ajudar bastante e se você colocar na ponta do lápis, o custo é muito baixo. É imperdível, né? Não dá para deixar de ter. Na verdade, você economiza drasticamente em relação ao que você tem de forma similar em vários parceiros, né? É isso. Legal, muito bom. É isso. Mais alguma coisa? Eu tenho, posso? É que eu sou a perguntadeira, sabe, André? Pergunte, assim, Valéria. Na verdade, assim, a minha pergunta é você, assim, eu gosto muito do seu pai. Se me permite falar dos seus Simeone. Foi ele que fundou a empresa ou não? Não. Ele era empresário de outro segmento. Tá. Nós montamos a empresa, vou falar das duas, né? A StarTech nós montamos como uma importadora. Na verdade, nós nascemos como concorrentes, na verdade, né? Porque assim, lá atrás existia uma dificuldade muito grande da importação. Aqui em Piracicaba, por exemplo, a gente já conta na StarTech, no Banco do Brasil, que era o único banco da cidade que fazia câmbio. E era difícil fazer câmbio, tinha que ir lá pessoalmente, brigar, tudo, né? Hoje, importar é uma coisa comum, qualquer empresa importa, mas assim, lá naquela época, quando nós começamos como uma importadora e distribuidora de ferramentas. Olha que interessante. Certo? Depois teve o governo do Fernando Henrique, lembra lá no começo, o dólar bateu R$4, de 1 e pouco foi para 4, praticamente acabou com a vida de todos os importadores, nós tivemos que virar indústria. E virou uma oportunidade. Está até hoje como indústria. É sempre assim, né? O empresário brasileiro ele consegue transformar uma adversidade numa oportunidade, né? Sim. E aí o que é interessante, né? Porque eu fiz essa pergunta? Porque foram eles que montaram, né, a empresa. Agora está aqui no Cimesp dando a sua contribuição, né, André? Porque eu acho que é mais importante, né? O conhecimento que eles adquirem na empresa, Cris, eles trocam lá no Cimesp. Na verdade, a gente fala que é a nossa colaboração, mas a gente vai aprender bastante também, viu? A gente colabora um pouquinho, mas aprende um monte. Eu tô aprendendo um monte lá também. Nossa, é muito legal. Aprende, sim, é uma troca muito rica mesmo. Olha, eu tô muito feliz de receber você aqui. Acho que foi muito bacana ter a sua participação como um diretor do Cimesp, como um empresário, né, um associado. Então, queria te agradecer, viu, André? Eu que agradeço, Cris. Uma oportunidade ímpar. Gostei muito. Obrigado, Valéria, de estar conduzindo junto com a Cris aí. Parabéns pela condução. Pronto, agora você tem um podcast no currículo. Né? Pode salvar ele lá, pôr no LinkedIn. O podcast é gostoso, parece que não, mas ele é descontraído, é um bate-papo, né? Bom, este é o podcast do Cimesp. Nós conversamos aqui com o André Simeone, vice-presidente do Cimesp, aqui ao lado da Valéria Spers, e eu vejo você no próximo episódio. Se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar sabendo de tudo que acontece na indústria de Piracicaba e região. Até a próxima!